Fala pessoal, vamos lá então. Eu vou fazer alguns comentários em relação às videoaulas que vocês viram, em relação aos temas de lei de Kepler, lei da gravitação universal, que desdobra também a aceleração gravitacional. Queria deixar bem claro desde já que a grande parte das imagens foram retiradas da internet, não são minhas, então gostaria que vocês não compartilhassem esse conteúdo, porque tem muita coisa em relação a direito autoral aí, que eu só peguei para a gente poder agilizar um pouquinho mais e poder conversar sobre esse tema. Eu recomendo que vocês assistam aos videoaulas que eu passei do canal Física Total. Ele explica um pouquinho mais em detalhes, só que como eu também já expliquei, eu acho que nas 3 salas, lei de Kepler, e eu acho que em pelo menos 2 das salas, leis da gravitação universal, eu vou passar de maneira mais rápida por aqui, mas caso ficou alguma dúvida, caso alguém tenha faltado, vocês podem continuar vendo pelos videoaulas e tirando também algumas dúvidas. Bom, primeiro a lei de Kepler, a gente já viu, a lei das órbitas, que todo o planeta gira em torno do Sol com uma órbita elíptica. Lembrando que eu falei que essa foi uma grande sorte do Kepler, porque a maioria das órbitas são praticamente circulares, a gente já vai ver um pouquinho sobre isso. Mas, a princípio, todos os planetas giram em torno do Sol em uma órbita elíptica, com o Sol ocupando um dos seus focos. Então, toda elipse tem 2 focos e o Sol vai estar em um deles. Então, só para a gente retomar uma coisa que eu já falei em aula, mas para explicar um pouquinho melhor, aqui do lado eu estou explicando para vocês o que significa excentricidade. Excentricidade é a divisão da distância focal, ou seja, do centro até um dos focos, a gente chama de C, o outro foco também tem a mesma distância C, pelo semi-eixo maior A, que é a distância do centro até esse ponto mais distante aqui da elipse. Ok? Se você dividir o C pelo A, você vai ter a excentricidade. A excentricidade está entre 0 e 1 para uma elipse. Afinal, se o C estiver depois do A, você não vai conseguir desenhar uma elipse. Lembrando que como que eu desenho uma elipse? Eu coloco os 2 focos, um fiozinho passando pelos 2 focos aqui, coloco um lápis aqui e eu vou girando esses fiozinhos, você vai acabar desenhando uma elipse. Se o C for maior do que o A, eu não consigo desenhar essa elipse. Então, falando de excentricidade, por que as órbitas dos planetas a gente pode considerar praticamente circular? Todos os planetas estão nessas 3 órbitas, já vou mostrar para vocês na próxima imagem. Sendo que a maioria deles está mais próxima de uma órbita perfeitamente circular do que de uma órbita ligeiramente achatada. Tá? Grande parte dos planetas estão por aqui, inclusive a Terra. Netuno é praticamente circular, a gente já vai ver. Tá? O planeta que mais difere, que está mais próximo desse 0,2, que a olho nu, eu confesso, não vê muita diferença de um círculo para isso daqui. Né? Mercúrio, ele sofre efeitos relativísticos por estar muito próximo do Sol e ele acaba tendo um achatamento um pouquinho maior que os demais planetas. Então, vamos ver aqui os planetas. Dá uma olhadinha em Mercúrio, por exemplo. Mercúrio, como eu falei para vocês, é o que tem o maior achatamento. Pode ver entre todos os números aqui, 0,2, né? Ele estaria ali na terceira imagem. E repara, gente, que todos os outros, 0,0, 0,0, 0,0000. Gente, repara que esses planetas, eles têm um achatamento muito pequeno. Dá uma olhadinha aqui em Vênus, dá uma olhadinha aqui em Netuno, tem órbitas praticamente circulares, né? A Terra também é muito circular. Repare que a Terra não estaria nem na segunda imagem lá que eu mostrei para vocês. Na segunda imagem, o achatamento era de 0,1. Aqui é de 0,01, ok? Então, repara, gente, as órbitas dos planetas em torno do Sol são praticamente circulares. A sorte do Kepler é que todo círculo nada mais é do que uma elipse de excentricidade zero. Tudo bem? É daí que vem a sorte da lei de Kepler. Vamos lá. Segundo a lei de Kepler, a lei das áreas. O que diz a lei das áreas? A lei das áreas diz que o segmento de reta que une o Sol e o planeta, esse segmento de reta aqui, por exemplo, descreve áreas iguais em intervalos de tempos iguais. Então, quando esse planeta desloca daqui para cá, por exemplo,
esse eixo vai pintando toda essa área. E se aqui eu levei um ΔT, e aqui eu levei o mesmo ΔT, essas áreas são iguais. Né? Significa que quando eu estiver mais próximo do Sol, essa área, no mesmo ΔT, vai ter que ser igual a uma área com o mesmo ΔT lá do outro lado. Só que como essa altura aqui é maior, essa base vai ser menor. Consequência disso, a velocidade que o planeta vai ter daqui para cá, já que ele vai deslocar um ΔS maior aqui, ó, esse ΔS aqui, né, todo esse ΔS aqui vai ser maior do que esse ΔS aqui. Afinal, isso aqui é praticamente um triângulo. A área do triângulo é base vezes a altura, dividido por 2. Se eu tenho uma base maior, eu vou ter uma altura menor. Né? Se eu tenho uma altura maior, eu vou ter uma base menor para essas áreas serem iguais. Então, o deslocamento ΔS desse lado vai ser maior que o deslocamento ΔS desse lado. Quando eu fizer ΔS dividido por ΔT, o planeta está mais rápido desse lado do que está nesse lado aqui. Né? Então, consequência das leis de Kepler é que se eu dividir a área pelo tempo, dá uma constante. Né? Essa constante ela é chamada de velocidade areolar do planeta. E ela é diferente para cada planeta. Cada planeta vai ter uma velocidade areolar. Você não pode comparar a área de um planeta com a área de outro planeta, tudo bem? Só do mesmo planeta na mesma órbita. Aqui, a gente pode comparar em dois momentos diferentes o mesmo planeta. Então, eu posso falar que a área 1, pelo tempo que levou para percorrer aqui, é igual à área 2, dividido pelo tempo que ele percorreu aqui, já que a velocidade areolar do planeta vai ser constante em toda a órbita. Ok? Bom, vamos lá. Continuando, pela terceira lei de Kepler, lei dos períodos, a gente tem que o quadrado do período de revolução ou de translação, ok? T ao quadrado de um planeta em torno do Sol é diretamente proporcional ao raio do cubo desse mesmo movimento descrito pela trajetória entre esses planetas e o Sol. Bom, isso significa que se eu pegar o período e elevar ao quadrado e dividir pelo raio ao cubo, vai dar uma constante. Essa constante, vou ensinar no final da nossa apresentação como calcular ele. A gente usa lei de Newton, lei da gravitação universal, com força centrípeta, mas por enquanto a gente só precisa saber que essa constante é igual para todos os astros que orbitam um astro maior. Então, por exemplo, todos os planetas orbitando o Sol, esse A é o mesmo. E aqui, ó, eu poderia comparar como 1 sendo a Terra, por exemplo, e 2 sendo Júpiter ou qualquer outro planeta do Sistema Solar, eu poderia comparar os dois. Diferente da segunda lei que eu não poderia comparar, agora eu já posso comparar os dois. Então, repara, gente, período ao quadrado dividido por raio ao cubo vai ser igual ao período do outro ao quadrado dividido pelo raio ao cubo. A gente vai resolver alguns exercícios depois sobre isso. A lei da gravitação universal, ela é essa fórmula, né? Ela relaciona, pessoal, que massa atrai massa. Né? A gente falou aí em algumas salas que a diferença da lei de Newton para a atual lei de gravidade, que é as equações de Einstein, né? Relatividade geral. Depois a gente faz um vídeo, alguns comentários sobre a relatividade geral. Afinal, cai em alguns vestibulares, como da PUC, alguma parte teórica disso. Mas a gravidade para Newton era isso daqui, ó, atração entre massas. Eu coloco uma massa maior para o astro maior, como se você está falando do movimento da Terra em torno do Sol, a massa maior seria o Sol. Se você está falando da massa, o movimento da Lua em torno do Sol, a massa maior seria do Sol. Né? Na verdade, o movimento da Lua em torno da Terra. Então, a massa maior seria a Terra, ok? Então, sempre que eu tenho um corpo central e o outro corpo orbitando, a gente vai ter o corpo que está orbitando, sendo esse menorzinho aqui, e o corpo sendo orbitado, essa massa maior. Tudo bem? Na verdade, não faz diferença por ser uma multiplicação, mas só para depois, durante as explicações que a gente for fazer na sequência, é bom adotar essa notação. Esse D é a distância dos dois centros de massas. Então, do meio deste cara até o meio desse outro cara, do meio do astro maior para o meio do astro menor, do centro de massa dos dois,
a gente tem essa distânciazinha. Opa. Estou apanhando aqui. Certo? A gente já vai ver umas imagens que deixam isso mais claro. Então, repara, gente. A gente vive falando que a força-peso, né, que a gente usava até hoje, era a força da gravidade. Por que a gente mudou agora para a força da gravitação universal como força da gravidade? A força da gravitação universal ela é usada quando a gente está falando de corpos fora da Terra. Quando a gente fala de corpos na superfície da Terra, a gente usa força-peso. Por quê? Porque esse Gzinho aqui, que a gente coloca no peso igual a m vezes g, ele já resume tudo isso daqui. Ó. Ele já é o resumo de tudo isso. Gzão, que é uma constante da gravitação universal e, portanto, não muda. Ela tem um valor fixo em todo o universo. Esse M1 que ele está usando é a massa da Terra, tá? Olha, ele colocou aqui embaixo a notação dele como M1, a massa da Terra. É o que eu estava chamando de M maior, né? Mzão, ok? Então, esse M maior, a massa da Terra não muda. A Terra não engorda, não faz regime, não emagrece. Então, ela é sempre o mesmo valor, ok? Constante, constante. E esse r ao quadrado, quando eu estou na superfície da Terra, é a distância que eu tenho de mim, centro da Terra, né? Então, de mim na superfície até o centro da Terra para cá, que é o raio da Terra, ok? Se você estiver nível do mar, se você estiver no alto do Everest, não vai fazer grande diferença. Daqui a pouquinho eu vou provar isso para vocês, que é uma diferença muito pequena, tudo bem? Então, esse Gzinho, por que a gente usa força-peso? A gente usa força-peso para não precisar ficar fazendo essa conta toda vez. A gente sabe que tudo isso vai dar 9,8 metros por segundo ao quadrado, né? Ou aproximadamente 10 metros por segundo ao quadrado, como a gente arredonda a maioria das vezes. É muito mais fácil. Agora, quando eu saio da Terra, quando eu estou aqui ó, a uma distância muito grande da Terra, aí a distância do centro de massa da Terra para o centro de massa desse planeta ganha essa distância h. Então, repara que aqui, ó, onde a gente coloca na lei da gravitação universal só o raio da Terra, ficaria o raio mais essa distância. Então, aí fica necessário usar a lei da gravitação universal e a força-peso não serve mais, ok? Porque vai mudar esse Gzinho. Essa fórmula aqui, pessoal, a gente pode definir como a fórmula da gravidade, tá? Qual que é a fórmula da aceleração da gravidade? A aceleração da gravidade, ela é a constante, a massa do astro que está gerando essa gravidade, dividido pela distância que estão dele ao quadrado. Você pode, inclusive, agora em casa aí, calcular qual que é a gravidade que você causa se você escolher alguma distância de você. Então, por exemplo, você pega aí ó, o valor da constante da gravitação universal, 6,67 vezes 10 a menos 11, pega a sua massa em quilogramas e escolhe uma distância, 1 metro, 10 metros, 30 centímetros, troca aqui e descobre qual o seu campo gravitacional, né? Repara que nesse caso os gordinhos são mais atraentes, tudo bem? Eu acho que até o Ives da Física Total comenta um pouquinho sobre isso. Né? Corpos com maiores massas vão ter maior campo gravitacional, ok? Vamos lá. Repara aqui o que eu estava falando sobre a diferença do nível do mar e do Monte Everest. Né? Se você está aqui ó, a nível do mar, você está exatamente aqui do centro da Terra, a sua distância ao raio da Terra. Imagina que você estivesse no Everest. O Everest, obviamente, ele não é tão alto quanto eu desenhei aqui, mas está aqui a sua distância seria o raio da Terra, mais a altura do Everest, certo? Repara, gente, se você procurar lá no Google, Wikipedia mesmo, está aqui, a altura do Everest são 8.000 metros, 8,8 quilômetros. O raio da Terra está aqui embaixo, gente, são 6.371 quilômetros, ok? Então, aqui está em metros e ali embaixo está em quilômetros. Então, repara que se eu fizer essa conta da gravidade para a superfície da Terra, troquei aqui os valores, inclusive a massa da Terra está aqui, para quem quiser usar depois para calcular. Se você quiser calcular, coloca aqui os 6,67 10 a menos 11, 5,97 vezes 10 a 24 e o raio da Terra como 6,37 vezes 10 a sexta metros.
você vai chegar em 9,81 metros por segundo ao quadrado a nível do mar. Se você vai no Monte Everest, no alto do Monte Everest, você vai... Ah, aqui está faltando um quadrado, né, gente? Ó, faltando um quadrado aqui e aqui também, portanto, né, gente? Faltou um quadrado na fórmula aí dos dois. Está vendo que está aqui, mas não estava lá embaixo, ok? Se você vai no alto do Monte Everest, aqui vai ter 9,79 metros por segundo ao quadrado. É um decréscimo de apenas 0,28%. É muito pouquinho essa diferença a nível do mar no Monte Everest. É por isso que em qualquer problema que eu estou na Terra, eu posso usar a força gravitacional como a força-peso, que é massa vezes gravidade. Né? Afinal, a gravidade só mudaria, o valor da gravidade só mudaria para grandes diferenças aqui, ó, da distância quando ela é elevada ao quadrado. Então, na superfície da Terra, em qualquer parte, você pode usar força-peso. Só mostrando para vocês a constante de Kepler, da terceira lei de Kepler, como que eu chego nela? Gente, é razoável a gente pensar em órbitas circulares, a gente viu que a maioria dos planetas gira em torno do Sol em órbitas circulares, e satélites também fazem. Dá para fazer uma correção disso para elipse, é um pouquinho mais complicado, mas vocês acham em materiais online aí como fazer essas correções. Mas seja a força da gravitação universal, dada pela lei de Newton aqui da gravitação universal, e seja a força centrípeta, massa vezes velocidade ao quadrado dividido por raio. Que massa que é essa? É a massa do corpo que está se deslocando em movimento circular. Então, nesse caso, a massa menor, ou seja, esta massa aqui é igual a esta massa aqui. E essa é a massa do planeta, que em teoria está parado, ou pelo menos se desloca menos do que esse corpo no movimento em que ambos se orbitam em torno do centro de massa, ok? Bom, como esse movimento de um corpo em órbita ele é lateral, né? Como que se dá uma órbita? A gente já discutiu isso. Esse cara está se movendo para o lado e sendo sempre puxado em direção ao centro do movimento. Então, por inércia, esse cara era para aparecer aqui. Mas como ele foi puxado para baixo, ele acaba aparecendo aqui. A velocidade dele entorta, ela é acelerada em direção ao centro. Se eu faço uma variação de ΔV para cá, o novo ΔV vai ser nessa direção, ou seja, tangenciando também aqui essa órbita. Só que agora a força ela está apontando para cá, né? Porque ela sempre massa atrai massa. Então esse corpo agora continua sendo acelerado 90 graus aqui entre a velocidade e a força, e ao invés dele aparecer aqui, ele é puxado nessa direção aqui e ele acaba aparecendo por aqui, ó, gente. E a velocidade dele se desloca para cá. Se eu continuar fazendo isso, eu vou terminar o movimento circular de um corpo em órbita, ok? Então, a gente pode ver que a força centrípeta é igual à força da gravidade, ok? Então, se eu igualar isso com isso, eu vou ter isso aqui em cima. Nossa, ficou bem feio isso. Ok. Bom, só para questão de notação, esse D e esse R é a mesma coisa. Na aceleração centrípeta, esse R é o raio da órbita, é o raio do movimento, ou seja, é tudo isso, né, que também é a distância dos dois centros de massa na lei da gravitação universal. Então, D e R aqui é a mesma coisa. Eu vou usar a notação que a gente estava usando da lei de Kepler, vou chamar tudo de R. Então, eu vou trocar isso aqui embaixo, ó, por R, tudo bem? Esse D virou R aqui embaixo. Bom, essa velocidade é a velocidade do objeto em torno do círculo aqui, ou seja, é a velocidade do movimento circular. Então, a gente pode pegar ela e trocar pelo perímetro, 2π raio, dividido pelo período que leva para ele dar essa volta, né? Então, a velocidade é 2πr dividido por t, é a velocidade do movimento circular uniforme, ok? Então, quando eu elevar ela ao quadrado aqui, ó, vai ficar 2πr tudo isso ao quadrado e o período também ao quadrado, ok? Gente, repara que a massa vai cortar com a massa, lembrando que é a mesma massa nos dois cantos, então a gente corta. Esse 2 ao quadrado vai virar 4. O π ao quadrado vai virar π ao quadrado. O r ao quadrado, eu vou cortar o quadrado do r com r de baixo.
E o r que sobrar, eu vou passar ele dividindo, e ele vai acabar multiplicando, dividindo o outro lado, ele vai acabar multiplicando esse r ao quadrado, virando r ao cubo. Esse t ao quadrado, eu vou passar para o lado de lá multiplicando, só para ficar no formato da lei de Kepler, t ao quadrado dividido por r ao cubo, e eu vou passar esse g vezes m para o lado de lá dividindo. Então, repara, gente, isso aqui é o que falava a lei de Kepler. T ao quadrado dividido por r ao cubo é igual a uma constante em cada planeta que você orbita. O 4 é um número constante, o π ao quadrado é um número constante, a constante da gravitação universal, obviamente, é constante, e a massa de um planeta ou de um astro que você está orbitando não muda. Então, também é constante. É por isso que eu falei que a constante de Kepler, que eu tinha chamado de A, ela é constante para o mesmo planeta. Se você gira satélites em torno da Terra, a constante é a mesma. Se você gira planetas em torno do Sol, a constante é a mesma. Mas a constante do Sol, dos planetas em torno do Sol e a constante dos satélites em torno da Terra é diferente uma da outra. Esse Azinho, então, ele é igual a isso daqui. Tudo bem? Tem uma pequena correção quando a gente considera órbitas elípticas, mas isso acaba não caindo nos vestibulares. Bom, lei da gravitação universal de Newton. A gente tem mais um detalhe, se você quiser. A velocidade que um corpo orbita, né? Fazendo a mesma igualdade que a gente trabalhou, fazendo o mesmo corte da massa, sem substituir a velocidade, eu posso descobrir que a velocidade que um corpo orbita numa órbita circular em torno da Terra é raiz de gm sobre r. A gente vai conversar um pouquinho mais disso na próxima aula para falar dos tipos de órbitas. Beleza? Eu vou mandar agora uma sequência de exercícios resolvidos e boa prática para vocês aí. Até mais.